Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a todos pela presença. Também agradeço às pessoas que estão nos acompanhando pelo canal YouTube da Prefeitura. Nós estamos hoje realizando audiência pública de apresentação das leis e diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. Importante destacar, para que não se confunda, a lei de diretrizes orçamentárias com a lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias é o elo de ligação entre o nosso PPA, Plano Plurianual, e a lei orçamentária anual. Na lei de diretrizes orçamentárias nós estabelecemos os programas e metas do governo para o exercício de 2024. Nós estaremos, então, fazendo essa apresentação detalhada para todos vocês, porque no dia 15 de abril nós estaremos encaminhando essa lei para apreciação e aprovação por parte da Câmara Municipal de Maringá. É extremamente importante que haja participação popular na elaboração das nossas peças orçamentárias anuais. Então eu vou já passando de imediato a palavra ao contador Valdinei Braz da Silva, que é o diretor de orçamento da Prefeitura Municipal de Maringá, e que estará detalhando nesse momento todas as peças que nós estaremos encaminhando à Câmara Municipal. Uma boa tarde a todos. Primeiramente agradeço a todos que puderam comparecer para estar acompanhando essa audiência pública. Agradeço também quem nos acompanha através das redes sociais da Prefeitura de Maringá, através do canal do YouTube da Prefeitura. Bem, daremos início aqui à apresentação dos dados da audiência, e após esta apresentação dos dados, nós deixaremos a palavra em aberto. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma sugestão, poderá estar se pronunciando após esta apresentação. Bom, esta aqui é a audiência pública de apresentação, análise e participação popular nesse processo de construção, nesse processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Maringá para o exercício de 2024. Bem, iniciando, deixarei aqui alguns contatos, principalmente para quem nos acompanha através dos canais do YouTube da Prefeitura. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, pode estar ou mandando um e-mail para a gente ou ligando nos telefones 3221-1341 ou 3221-1343 ou enviando um e-mail para orçamento@maringá.pr.gov.br. Bom, o que trataremos hoje aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós apresentaremos alguns conceitos sobre a LDO, a legislação que nós seguimos para elaborá-la, o projeto de lei, explicaremos um pouco sobre o projeto de lei que está em elaboração, as principais diretrizes, os anexos que acompanham o projeto de lei, como a evolução da receita corrente, receita de capital, receita total do município, programada para 2024, os programas de governo, as metas fiscais, os riscos fiscais e os projetos e as obras de andamento com posição atual. Bom, trouxe aqui alguns conceitos aqui da LDO, para que a gente entenda melhor como que funciona essa lei, para que ela serve. Então, na área pública, nós temos 3 grandes instrumentos de planejamento orçamentário. Nós temos o Plano Plurianual, que é o PPA, elaborado a cada 4 anos. No caso, nós estamos, o PPA que está em vigência, é o PPA 2022-2025. Então, a gente percebe aqui na imagem que ano a ano do PPA, para cada ano é elaborada uma lei de diretrizes orçamentárias, uma LDO, e anualmente também é elaborada a lei orçamentária anual. E como que funciona na prática essa ligação? Então, nós temos ali os programas do PPA, e a LDO busca trazer esses programas previstos do PPA para a realidade do ano a que se refere. No caso, nós estamos elaborando a LDO para o exercício de 2024. E a LDO ela faz essa ligação, ela traz esses programas para a realidade atual e aloca esses programas dentro da lei orçamentária anual.
a LOA. Evidentemente, dentro da lei orçamentária, esses programas eles vão estar mais especificados, mais desmembrados dentro das secretarias, né, dentro de projetos ou atividades, dentro de elementos de despesa que chamamos, né, quais sejam material de consumo, serviços de terceiro, enfim. A lei orçamentária que trará esse detalhamento do orçamento. A LDO é mais macro, né, ela trará ali a alocação de recursos através de programas de governo e prioridades de governo. Bem, ela também busca, né, traçar as diretrizes para a elaboração do orçamento, né, da lei orçamentária anual, como já dito, e ela traz também vários anexos, como o terceiro aqui, anexos de metas fiscais e riscos fiscais que poderão afetar as contas públicas. Mas mais para frente eu vou detalhar alguns desses anexos. Bom, quanto à legislação. Então, para elaborarmos a lei de diretrizes orçamentárias, nós seguimos a risco que determina a legislação, principalmente o que está disposto aqui no artigo 165 da Constituição Federal, né, que determina, né, que obriga a elaboração tanto da LDO, quanto do PPA, quanto da LOA, da lei orçamentária. Temos o artigo 4º também da LRF, né, que disciplina algumas matérias sobre a LDO, a lei orgânica do município, ali no seu artigo 107, e a portaria 1447 da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa portaria é publicada anualmente ou periodicamente, trazendo os manuais e como deve ser elaborada tecnicamente ali a LDO. Aqui na imagem, só para reforçar essa ligação, né, que a LDO faz entre os instrumentos de planejamento, ela funciona ali como um plano tático, tá? Então ela exerce esse papel de ligação, entre os programas do PPA, que serão alocados futuramente na elaboração, né, da lei orçamentária anual, através ali das secretarias. Bom, quem que é o responsável por elaborar a lei de diretrizes orçamentárias? É o Poder Executivo, né? Ele tem essa obrigação, né? Uma obrigação privativa do Poder Executivo, e ele caminha para o Legislativo para apreciação e votação no Legislativo. Quanto aos prazos, nós temos, o município tem até o dia 15 de abril, tá, para estar enviando esse projeto de lei da LDO para a Câmara, e a Câmara também tem um prazo para devolução. Tá? Ela tem até o final da primeira sessão legislativa para estar votando essa lei, no caso, até meados ali do dia 15 de julho. Bom, o projeto de lei que nós estamos elaborando, até o momento ele está constituído de 7 capítulos, né? Sendo as disposições preliminares, as prioridades e metas, terceiro da estrutura e organização do orçamento, o quarto das diretrizes para elaboração e execução do orçamento, o quinto das disposições relativas à despesa com pessoal e cargos sociais, o sexto relacionado às disposições relativas à legislação tributária e o último das disposições gerais. Então, a gente observa aqui pelos capítulos que boa parte do corpo do projeto de lei refere-se ali à elaboração da LOA, né? Como devemos elaborar a LOA e como devemos executar o orçamento, o próximo orçamento. Bom, trouxemos aqui também os principais artigos que constam no projeto de lei. São mais de 55 artigos, né? Nós não trouxemos todos aqui. Quem quiser ter acesso a todos os artigos do projeto de lei completo, ele já está no portal da transparência, e no final eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então, os principais artigos. A reserva de contingência, no artigo 12 ali, vai estipular que o município, quando for elaborar a lei orçamentária anual, deve destinar um recurso para a reserva de contingência. Tá? Essa reserva de contingência, que nós chamamos, é uma dotação global, uma dotação que não pertence a nenhuma secretaria. Ela fica ali para atender eventuais riscos
fiscais ou situações imprevistas. Ela representa 1% da receita corrente líquida do município, cerca de 26 milhões. O artigo 17, a partir do artigo 17, já disciplina a questão do controle social e da transparência na hora que formos elaborar a lei orçamentária anual. A partir do artigo 22, ele trata das subvenções sociais. As subvenções sociais que são repasses que o município faz para entidades do terceiro setor, como organizações sociais. Enfim, a partir do artigo 22, estipula como que o município pode repassar recurso público para essas entidades. Do artigo 38 ao 42, ele disciplina sobre o gasto com pessoal. O que o município, o que o gestor deve fazer, pode fazer, caso o gasto com pessoal estipulado na lei de responsabilidade fiscal seja extrapolado. O artigo 44, ele já fala de algumas disposições tributárias, que as disposições que ocorrerem até 31 de agosto serão inclusas no orçamento. E o artigo 45, ele trata da questão do IPTU à vista. Ele estipula que o pagamento, o desconto, melhor dizendo, para o pagamento do IPTU à vista será de até 10%. Bem, fora o projeto de lei em si, a LDO é acompanhada de vários anexos e demonstrativos. Então eu vou trazer alguns aqui para vocês, e quem quiser ter acesso a todos os anexos já estão no portal da transparência. Evidentemente que já estão sendo elaborados, é apenas uma minuta do projeto de lei que está no portal. Nós temos o anexo 1, o anexo de programas e metas, o anexo 2, o anexo de metas fiscais, o anexo 3 dos riscos fiscais, o anexo 4 demonstra os projetos em andamento, em posição atual, o anexo 5 traz a evolução da receita e o 6 as obras em andamento. Bom, vamos começar aqui pelo anexo da evolução da receita. Nós trouxemos da receita corrente, da receita de capital e da receita total. Na área pública, a receita é separada, ela é dividida em receitas correntes e receitas de capital. Esse demonstrativo aqui é das receitas correntes. Receitas correntes que são utilizadas ali, em regra geral, para atender a despesas correntes, despesas com manutenção dos serviços públicos. Então a gente observa aqui que em 2021 tivemos uma arrecadação, o município teve uma arrecadação de receita corrente de 1.856 milhões. Lembrando aqui que os valores estão na casa dos milhares. 2022 teve um recorde ali de arrecadação, 2 bilhões 173 milhões, 17% a mais de arrecadação de receita corrente no município. 2023 é o orçamento que estamos executando, é uma previsão de arrecadação até o final do exercício de 2 bilhões 364 milhões. E 2024, que é o exercício que estamos elaborando, a LDO, posteriormente vai ser alocado na LOA, 2 bilhões 591 milhões. Em 2025 e 2026, 25, 2 bilhões 823 e 2026, a expectativa é que ultrapasse os 13 bilhões de reais da receita corrente. Bom, trouxemos aqui também a evolução da receita de capital. A receita de capital é um pouco mais difícil, fazer a previsão da receita de capital. Ela depende de vários fatores, receita de capital. Nós citamos como exemplo operações de crédito, as transferências de capital, através de convênios, então depende de vários fatores aí para se realizar. Em 2021, foi arrecadada uma receita de capital de 73 milhões. Em 2022, 87 milhões. Em 2023, estima-se uma arrecadação de receita de capital em torno de 187 milhões. Esse valor a mais aqui previsto em receita de capital é devido à usina fotovoltaica. São 80 milhões da usina fotovoltaica que estão previstos aqui para serem
crédito. Em 2024, estima-se 138 milhões, em 2025, 103 e em 2026, 110 milhões. E a receita total do município de Maringá, 2021, 1 bilhão e 900, 2022, 2 bilhões 339, 2023, 2,652, 2024, que é o que estamos elaborando, 2,839 é a previsão da receita total. 2025, a expectativa é que ultrapasse os 3 bilhões e 2026, 3 bilhões 317. Bom, vamos falar agora dos programas de governo. A LDO traz a alocação dos recursos em programas de governo. Então, são 26 programas que temos elaborados até o momento. Vou citar rapidamente aqui os programas e os valores que estão alocados neles. O programa de habitação, 4 milhões e 600. Mulher e políticas públicas, 4 milhões e 900. Criança e adolescente, 7 milhões e 100. Trabalho e renda, mais de 8 milhões. Cultura presente, 18 milhões e 800. Maringá Verde, mais de 20 milhões e 800. A reserva de contingência da Prefeitura, mais de 26 milhões. Maringá Mais Segura, 33 milhões e 400. Espaço Cidadão e Maringá Cidadã, 36 milhões e 600. Esporte e Lazer, 37 milhões e 300. O processo legislativo, 39 milhões. Sistema aeroportuário, 43. Valorização e qualificação do servidor público, 45 milhões. Proteção social básica especial, 53. Desenvolvimento econômico, 62 milhões. Trânsito e transporte, 98 milhões. Encargos especiais, 166. A reserva de contingência do Maringá Previdência, 208 milhões. Infraestrutura e serviços urbanos, 242. O apoio administrativo, 248. Previdência social, 258 milhões. Educação infantil e ensino fundamental, 504 e 800. E o Maringá Saudável, 687 milhões, 640 mil. Então a gente observa que o programa Maringá Saudável é um programa que está previsto, a maior alocação de recursos, um programa que é da área da saúde, e a educação infantil fundamental também ali é o segundo programa com maior recurso alocado. Bom, vamos apresentar agora alguns anexos de metas fiscais. O de evolução do patrimônio líquido do município, só para fins aqui de conhecimento dessa informação. 2020, o patrimônio do município de Maringá era de 9 bilhões 123 milhões. Em 2021 subiu 1,06% para 9 bilhões 219 e 2022 para 9 bilhões 363 milhões do patrimônio líquido do município. Ainda nas metas fiscais, nós temos os demonstrativos do regime próprio de previdência social. Então, o regime de previdência é dividido em dois planos, em dois fundos. Nós temos o plano previdenciário, que é esse que eu vou demonstrar, e no próximo slide tem um plano financeiro. O plano previdenciário disse que ele é superavitário, ele tem mais receitas previdenciárias do que despesas. A gente observa que em 2022 nós tivemos uma receita de 97 milhões contra uma despesa de 8, sobrando um saldo positivo de 89 milhões. Esse plano é para servidores que entraram, salvo engano, a partir de 2005, a partir de 2004. Servidores que entraram a partir de 2004 estão nesse plano. Já os outros servidores, antes de 2004, eles estão nesse plano financeiro. Esse plano financeiro, a gente percebe que ele é deficitário. Nós temos uma receita de 46 milhões do Maringá Previdência e uma despesa de 195 milhões com aposentados e pensionistas. Isso faz com que a Prefeitura tenha que aportar ali anualmente
No caso de 2022, foi aportado 148 milhões e 600 mil. Tá? Lembrando que esse valor ele conta no índice de gasto com o pessoal também. Bom, ainda nas metas fiscais tem um demonstrativo que estima a renúncia de receita para os 3 próximos exercícios. Tá? Então, por exemplo, o IPTU, o primeiro imposto aqui, o primeiro tributo. O IPTU está previsto para 2024 uma renúncia, um desconto de 35 milhões 865 mil. A questão do pagamento do IPTU à vista, os 10% que o contribuinte tem ali se pagar em janeiro, entra aqui nesse valor de renúncia, dentre outras hipóteses previstas na legislação. Então, somando aqui todos os tributos, nós vamos ter uma renúncia de receita em 2024 de 83 milhões e 800 mil. Em 2025, 92 milhões e em 2026, 102 milhões. Ainda no anexo de metas fiscais, nós temos o demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Como que funciona esse demonstrativo? Então, a gente compara 2023 com 2024, o valor que estima-se aumentar de receita. No caso, 2024, estima-se uma receita maior do que o ano passado, o ano anterior, esse ano, no caso, de 234 milhões de reais. E é previsto para novas despesas obrigatórias, despesas criadas por lei, que o município possa contrair despesas na monta de 70 milhões, novas despesas, E o saldo para a expansão das despesas já existentes ficaria em torno de 163 milhões. Despesas obrigatórias já existentes seria, por exemplo, o SAMA. O SAMA é uma despesa obrigatória já existente. Para a expansão dessa de outras despesas já existentes, o município teria 163 milhões. Bom, trouxemos aqui também o anexo de riscos fiscais e as providências que o município poderá tomar caso esses riscos se concretizem. Como que funciona aqui? Então, nós temos os principais, além dos principais passivos contingentes, os principais riscos, situações imprevistas que o município pode vir a ter que ter dispêndios financeiros. No caso, as demandas judiciais é o principal risco fiscal. Bom, dando continuidade, nós trouxemos também um anexo de riscos fiscais e providências que o município pode tomar caso esses riscos se concretizem. O principal risco fiscal são as demandas judiciais. Tá? Aqui nas demandas judiciais vão estar contabilizados os precatórios. Os precatórios já é uma certeza. Essas são demandas que o município pode vir a perder judicialmente. Temos também como risco fiscal a frustração de arrecadação, que é a arrecadação menor do que o que foi previsto na lei orçamentária. E temos também a restituição de tributos para contribuintes. Somando todos os riscos fiscais, eles ultrapassam os 206 milhões. Caso esses riscos se realizem, temos aqui do lado direito demonstrado algumas das providências que podem ser tomadas, como a utilização da reserva de contingência e também a questão de limitação de empenho. O prefeito pode decretar a limitação de empenho caso haja uma frustração de arrecadação, por exemplo. Bom, os demonstrativos de elaboração da LDO, estipulada ali pela Secretaria de Tesouro Nacional, também determina que a gente apresente os projetos e as obras em andamento com posição atual. Então, são 62 projetos que constam na lei orçamentária. Atualmente, eles ultrapassam os 285 milhões. Nós não trouxemos todos aqui, trouxemos alguns aqui, os maiores por valor. Quem quiser ter acesso vai estar lá também, já está disponível no portal da transparência.
Então, os principais projetos do valor. A implantação da usina de energia, né, energia fotovoltaica, melhor dizendo, está previsto no orçamento 80 milhões de reais. Tá? Essa implantação dessa usina será de operação de crédito. Construção e reforma de escolas do ensino fundamental, está previsto mais de 36 milhões. Melhorias em espaços esportivos de lazer, mais de 27 milhões. Execução de pavimentação asfáltica, 20 milhões. Construção do centro de eventos Oscar Niemeyer, 15 milhões. Ampliação de reforma do prédio do Hospital Municipal, 15 milhões. E a construção da ala externa do Hospital da Criança, 9 milhões. Bom, quanto às obras de andamento, com posição em 15/3, tá, que é o relatório que foi passado pela Secretaria de Obras, temos 35 obras em andamento no município, tá, com valor contratado de 335 milhões. Aqui eu trouxe as obras por secretaria, as principais obras e por valor. Não trouxe percentuais, mas algumas dessas obras estão praticamente concluídas, né? Tem obras que estão com 90% concluídas, 95%. A obra que está alocado, né, o maior recurso são as obras do aeroporto, tá? As obras de execução da pista de pouso e decolagem do aeroporto. São 85 milhões de convênios estimados para 2023. Construção de complexo educacional do Jardim Espanha, 55 milhões. A reforma e ampliação de centros esportivos do Jardim Alvorada, Três Lagoas e Floriano, 17 milhões e 800. A execução da área externa do Hospital da Criança, 10 milhões. A ampliação do condomínio do idoso, 4 milhões e 900, já está praticamente concluído. Execução da Praça Napoleão Moreira, 4 milhões e 300, também deve estar praticamente concluída essa obra. A implantação do Parque Linear do Samambaia, 2 milhões e 900. Construção do Empório da Agricultura Familiar, 2 milhões e 300. Bem, quem quiser mais informações, quiser ter acesso ao projeto de lei completo, aos anexos, eles já constam lá no portal da transparência. Ou você pode apontar a câmera do celular aqui para o QR Code, né, que será direcionado para o portal, ou pode estar acessando aqui esse caminho, né, www.maringá.pr.gov.br, portal da transparência, publicações, orçamento, projeto de lei da LDO 2024. Deixarei novamente aqui os contatos, principalmente para quem nos acompanha através do YouTube. Se restaram dúvidas, ou quiserem fazer sugestões, podem estar ligando nos telefones 3221-1341 ou 1343, ou enviando um e-mail para orçamento, sem o cedilha, @maringá.pr.gov.br. Bem, desde já eu agradeço a presença de todos e nesse momento eu deixarei a palavra aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode ficar à vontade. Alguém gostaria de fazer um questionamento, alguma dúvida? Lembrando, né, que vocês viram a apresentação, aqui constam, são 26 programas metas para 2024. Nesse momento, nós não deixamos claro aonde o recurso estará alocado dentro do orçamento, né, em qual secretaria. São programas que serão executados e alguns de maneira transversal, né, podem ter 2, 3, 4 secretarias executando determinados programas. Para a criança, um exemplo, né? Então, é a política que vai ser implementada em 2024, estabelecendo a diretriz que o governo municipal vai tomar para 2024, e na lei orçamentária a gente vai fazer a distribuição dos recursos de acordo com a nossa expectativa de arrecadação para 2024. Pois não? Você
quiser usar o microfone, se identificar o nome. Olá, com licença, boa tarde. Eu sou a Suzy Oliveira, sou presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais da Universidade e atuo junto com alguns agentes. Hoje tem várias pessoas que participam do Conselho, que estão presentes aqui na audiência. E nós temos uma demanda muito específica em relação à ampliação do orçamento dentro do segmento cultural. Nós, assim, um estudo que vem sendo feito pós-pandemia, né, coloca a cultura como um potencializador da geração de emprego, renda e ampliação da economia mesmo, pensando turismo e outros capitais materiais que potencializam o desenvolvimento das cidades, dos estados, enfim, das comunidades como um todo. E nós estamos cada vez mais crescendo aqui na cidade de Maringá e temos demandas que vão se ampliando, inclusive nos tornando como referência no nosso estado na produção cultural, no desenvolvimento econômico criativo. E, enfim, essa é uma pauta que está vindo junto agora com a nossa nova gestão do Conselho, mas que já estava presente aqui no nosso município, em relação à ampliação do orçamento do nosso setor. Então, é mais para pontuar, para trazer aqui para vocês essa necessidade, para que seja pensada a gente ir para 1,5% do nosso orçamento para a cultura, pensando ela como um potencializador do desenvolvimento econômico de outras áreas também. Obrigada. Ok, obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Foi visto ali a despesa com o aeroporto. Eu gostaria de saber se ainda é superavitário, né, se as receitas que provêm através da administração do aeroporto conseguem suprir. Porque a gente estava conversando, seria interessante ver como pode investir mais dinheiro no transporte público da cidade, né, que acredito que vai abranger mais pessoas. Seria essa a pergunta. Bem, o aeroporto ele é administrado, né, separadamente, né, e sim, o aeroporto ele já está, né, na pandemia ele teve uma certa dificuldade, né, precisou de um aporte da prefeitura, mas hoje em dia o aeroporto ele é sim superavitário, né, ele tá, sozinho ele consegue se manter sem recursos da prefeitura. Esse valor que a gente mencionou aqui de 85 milhões, são recursos que vêm através do município e são repassados, né, para executar essas obras específicas. Não é para manutenção do aeroporto, são recursos que vêm de convênio e são executadas as obras do aeroporto. Tá? Mas ele é superavitário, sim, o aeroporto atualmente, né, faz parte do conselho do aeroporto, ele consegue se manter tranquilamente, sem aporte da prefeitura, sem recursos da prefeitura. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Eu só gostaria, assim, se você puder entender assim, sobre a questão da infraestrutura, que são os recursos alocados para essa área. Como eu vi, 42 milhões, nem alguma coisa, e a gente precisa também dar uma atenção maior nessa área que a gente tem em alguns bairros e alguns distritos, o ADP, por exemplo, alguns bairros sem infraestrutura de asfalto, estruturais, isso já foi anunciado, mas a gente precisa, eu gostaria de saber se esses recursos que são alocados são suficientes para trazer um pouquinho assim, um pouco de qualidade para essa população que mora nos bairros sem infraestrutura, para que as obras também, que são aplicadas no centro, que são importantes, também atinjam a população que mora nesses locais. Porque às vezes tem bairros que moram, pessoas que moram nesses bairros e pagam IPTU, mas ainda não tem a infraestrutura adequada, né, principalmente o asfalto. E aí eu preciso saber se é suficiente. Eu lá pegou IPTU, por exemplo, o Santa Rosa, paga IPTU, mas não tem infraestrutura. O Dona Angelina também paga IPTU, mas não tem infraestrutura. E a questão dos vazios urbanos desses locais, por exemplo, 43,36% vazio urbano. Daí um lote 2, 3 aldeia que está no meio, grava o lote dentro da zona rural, embora dentro da perímetro urbano, e a população não tem acesso à parte urbanizada como deveria ter.
não sei se esses recursos são suficientes para atender todos esses bairros que precisam. Bom, primeiro explicando, né, o que compõe esse programa de infraestrutura urbana e serviços urbanos. Realmente é isso, a questão de pavimentação, a questão de manutenção de praças, essa parte mesmo ligada a toda a infraestrutura mesmo de pavimentação de praças. Quer comentar alguma situação? Chego nessa... Não é na lei de diretriz orçamentária que nós vamos especificar o uso desse recurso para 2024. Na verdade, na lei orçamentária anual. Para a elaboração da lei orçamentária anual, nós vamos realizar 5 APGTs, que são assembleias que nós fazemos dos bairros. Inclusive, na verdade, no ano passado foram 7. Foram 5 APGTs de Maringá, mais os 2 distritos, de Floriano e Guatemi. Né? Então, ali, nas assembleias, com a participação popular e os apontamentos das necessidades, desejos e anseios da população local com relação às obras, às intervenções que a gestão pública municipal precisa fazer para levar a qualidade de vida da população. É nesse momento que nós captamos, né, todas essas necessidades para contemplar o orçamento 2024. Aqui é a diretriz, né? É um programa municipal de infraestrutura e serviços urbanos que a prefeitura vai oferecer para a população. E a projeção de em torno de 250 milhões de reais de investimentos só nessa área. O recurso é suficiente? O recurso nunca é suficiente. Nunca o município vai arrecadar o suficiente para atender todas as demandas. Porque as demandas crescem muito mais do que a capacidade que o município tem de arrecadar. Um exemplo é nossa educação, por exemplo. A educação chegou a um nível de excelência tão grande que a população tem deixado de usar o serviço da iniciativa privada para usar o serviço oferecido pelo município. Então, está havendo uma migração da iniciativa privada para a gestão pública. E com isso, aumenta-se a necessidade de investir cada vez mais em educação. Então, mostra a nossa estrutura física, por exemplo, a qualidade dos professores, o IDEB que o município alcança na sua rede pública, tudo isso mostra a excelência da educação do município de Maringá. Então, existe uma migração para o serviço público em detrimento da iniciativa privada. Precisamos de mais recursos para atender essas demandas. Né? Na saúde é a mesma coisa, cultura, esporte. Então, sempre vai haver mais demandas, mais necessidades do que a capacidade de arrecadação do município. Pagar imposto ninguém gosta, né? Então é difícil a gente aumentar a arrecadação de tributos nessa mesma proporção, né? Porque existe uma capacidade que o contribuinte tem, né, de aportar recursos no município para receber esses serviços. Então, é essa a situação do município. Por isso, a importância das 3 peças orçamentárias. Plano plurianual, que é para evitar que seja, não haja continuidade nos serviços públicos, né, que uma gestão inviabilize a gestão seguinte a dar continuidade nos serviços que são entregues, nos investimentos que são realizados. A LDO, que são as diretrizes, os programas que o município vai implementar durante o exercício, e a lei orçamentária, que é distribuir os recursos de acordo com a capacidade que o município tem de fazer essa arrecadação. Essas 3 peças orçamentárias amarram toda a gestão municipal com relação ao uso do recurso público. Né? A gente não pode deixar de atender uma área em detrimento de outra, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio nesse sentido, né? Tanto com relação à infraestrutura, com relação à cultura, que a colega também colocou, né? Preciso que haja uma distribuição, porque a população tem necessidades diferentes, né? Um precisa mais da saúde do que da educação, outro precisa mais da segurança do que da mobilidade. A gente tem que buscar atender de maneira em todas essas necessidades. Acho que a gente observa também aqui, né, pelos programas, que o infraestrutura e serviços urbanos é um dos programas que serão priorizados no orçamento. A gente observa ali que são 242 milhões, né? Tirando saúde, educação, previdência social, o apoio administrativo, né, que é para todas as secretarias, infraestrutura e serviços urbanos, sim um dos programas que serão priorizados no orçamento. Boa tarde.
tarde a todos. Meu nome é Daísa Portonelli, sou da área da cultura, da dança, e faço parte do Conselho de Políticas Públicas na área da dança aqui no Maringá. Sei da dificuldade da carreira de vocês aqui, da mesa de vocês, né, ter que implantar recursos em todas as áreas. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós temos o Caio Haddad que está fechado há um ano, ou seja, são vários segmentos artísticos que não estão podendo trabalhar no Caio Haddad. Assim como o Teatro Viver Magó, ele tem uma série de infraestrutura que chove lá dentro, né? E a cultura, se você coloca qualquer vídeo da Prefeitura de Maringá na internet, a primeira coisa que aparece são os programas de cultura. Como a Prefeitura é vista pela cultura. Né? Então, o nosso prefeito, enquanto uma pessoa preocupada com a cultura de Maringá, essa é a minha pergunta: de que forma vocês elencaram os itens para a reforma dos teatros de Maringá? Porque ali diz, reformas dos teatros, né? Mas em que? Na iluminação, na estrutura? Porque a gente vê alguns programas sérios acontecendo no nosso teatro, e também sem a gente estar utilizando o nosso maior teatro, que é o Caio Haddad. Muito obrigada. Justamente essa distribuição dos recursos ela é feita na lei orçamentária, né, que é a lei que nós, na sequência da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, nós implementamos a lei orçamentária. A lei orçamentária, a gente atende as demandas que vem da população através das APGTs e que vem também das secretarias. No caso aqui nós temos o diretor de cultura que traz para nós as demandas, quais são as urgências, emergências, as prioridades da cultura, para que a gente possa direcionar recursos para atender todas as demandas. Nem sempre a gente consegue atender todas, a gente buscar as que são mais emergenciais, que são mais prioritárias. O equipamento como o Caio Haddad tem que estar a serviço da população. Então ele está fechado, está sendo reformado, né? Ar-condicionado, poltronas, banheiros, as obras estão em andamento lá, né? A gente tem aprovado diversos empenhos para que as obras de fato aconteçam, para que esse equipamento seja entregue para a população. Pois não? Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Augusto, eu também sou do Conselho de Cultura e eu queria fazer um questionamento um pouco mais técnico. Pela RDO que foi apresentada, nós temos para o ano que vem cerca de 18 milhões direcionados para o programa da cultura. Contudo, nós sabemos que desde 2020 existe na pasta da cultura uma pendência com relação ao PIBISA do Cineplaza, que está num contencioso jurídico, então a gente não sabe quando vai se resolver de fato. Essa rubrica de 18 milhões, considerando esse aporte do FIMISA que pode se concretizar nesse ano, no ano que vem, caso se concretize dentro desses 18 milhões, viabilizaria a realização dos programas da pasta. A gente tem na folha da CEMUC cerca de 6 milhões previstos, fora os editais e tudo mais. Né? A cultura já desde 2020, na prática, rodando com cerca de 60% daquilo que é de fato colocado pela LOA, porque o Cineplaza toma 9 milhões do orçamento, e isso faz com que a gente, comparado com 2019, por exemplo, até agora não tenha conseguido se recuperar porque a gente tinha um recurso livre naquela época. Considerando a inflação, essa perda chega a quase 20 milhões. Eu queria questionar, então, com relação a esses dois pontos. Primeiro, caso não se concretize a compra do Cineplaza esse ano, o que será feito, já que essa rubrica de 18 milhões é insuficiente para garantir o funcionamento dos programas que já existem, que sabe o ampliamento. E com relação a essas perdas que nós tivemos nos últimos anos, o que pode ser feito, uma vez que quando a gente vai olhar para os editais e para os processos de decisão aqui na cidade, a gente percebe que essa falta de recursos impacta principalmente os trabalhadores da cultura, porque a gente acaba pagando pelo produto cultural, mas não paga pelo processo. Então, um espetáculo que a gente paga no edital 10 mil, ele não acontece do nada. Não adianta a gente pagar o 10 mil pela apresentação e dizer que fomentou a cultura. A cultura precisa de recursos para que esses processos sejam fomentados, não simplesmente exibidos como um produto final. Obrigado. Só comentar então a questão do Teatro Plaza, ele não está nesses 18 milhões e 800, tá? O Teatro Plaza não está nesses 18 milhões e 800 aqui do programa Cultura Presente. Tá? Então, não está aqui nesses 18 milhões. Tá? Com relação ao recurso da cultura, o que eu digo, né? O orçamento nunca é suficiente para atender todas as demandas, é suficiente
prioridades, de acordo com, principalmente com o que a população aponta nas assembleias, né, e o que a Secretaria nos trazem como apontamentos para a inserção no orçamento do ano seguinte. Mas no caso do Plaza, esses 18 milhões a conta do Plaza está apartada desses 18 milhões, porque ali é o contencioso judicial e nossa Procuradoria entende que para 2024 essa ação ainda não vai estar finalizada, né? Não adianta colocar no orçamento, já não vai acontecer de fato. Infelizmente, é um equipamento extremamente importante que seria muito útil, né, para o setor produtivo cultural da nossa cidade. Ok, pessoal? Mais algum questionamento? Bom, no canal do YouTube não tem nenhuma participação, né? Não houve nenhuma pergunta também. Se não houver mais nenhuma manifestação, nós encerraremos a audiência. Ok? Agradeço muito a participação de vocês, lembrando que até o dia 15 de abril nós enviaremos a lei para apreciação e aprovação da Câmara Municipal. A Câmara provavelmente também vai realizar audiências públicas, né, para que haja ainda a continuidade da manifestação popular na elaboração das nossas peças orçamentárias. Muito obrigado pela presença de todos. A gente deseja a todos uma excelente Páscoa também. Lembrando que hoje, né, como temos bastante representantes da cultura aqui, temos a Paixão de Cristo, hoje 20 horas, e sexta-feira 20 horas, né, inclusive uma produção cultural que leva a nossa cidade também para muitas outras cidades, né? Tem a transmissão ao vivo por uma rede católica de TV, e isso para nós traz muito orgulho para a gestão municipal e com muita visibilidade da cidade de Maringá, né? Atrai olhares principalmente para investidores que queiram investir na nossa cidade. Então, obrigado pela presença de todos e uma santa